Olá, tudo bem? Vocês estão gostando da maratona? Espero que sim, se preparem porque tem ainda muita coisa de conteúdo. Como foi prometido ontem na live, hoje a gente vai falar um pouquinho da resposta daquelas questões que foram propostas para a reflexão de vocês, né? Inclusive eu coloquei lá, vocês estão vendo que tem uma foto do pensador Descartes, né? Que diz, penso, logo existo. Então, só compartilhando uma coisa com vocês, hoje eu acordei às 6 horas e eu estudei das 6 até as 8 horas da manhã. Aí, antes de começar a minha jornada de trabalho, eu parei para gravar esse vídeo, que a gente coloca sempre os alunos como uma prioridade. Então, vamos lá, vamos responder essas questões. Para que vocês possam, a gente está falando de Lei Geral de Proteção de Dados, então existe alguma coisa básica, que é o quê? A lei. Então, eu vou pedir para vocês entrarem no site do Planalto, vocês vão googar LGPD Planalto, e aí vocês vão diretamente acessar a legislação na sua forma mais atual, ou seja, com todas as alterações, a gente teve uma alteração já que aconteceu, etc. Ou seja, vai ser a fonte mais válida, mais confiável para vocês saberem sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E depois lá no portal, né? gov.br, vocês também vão ter lá, já tem um portal com relação à proteção de dados que vocês inclusive podem se cadastrar, ok? Então, é necessário que vocês leiam a lei. Não adianta vocês falarem, ah, mas a lei é muito comprida, essa é uma das leis mais curtas que a gente tem, para vocês terem uma ideia. E aí, o que vai acontecer? Com base nessa leitura, vocês vão conseguir responder as questões. Eu vi ontem, por exemplo, o pessoal falando, ah, eu não consegui responder a questão número 1 e a questão número 2. Muito bem, a resposta da questão número 1 está na lei. São lá dos artigos 17 até os artigos 22. Então, é essa resposta com relação aos direitos dos titulares. Então, essa resposta é que vocês vão dar para o gestor de vocês, para o dono da empresa de vocês. Então, quando falar, ah, mas quais são esses direitos do titular? O direito do titular está lá, artigos 17, artigos 22 da LGPD. Se está em lei, eles são obrigatórios de cumprimento. Não é uma questão, faço se posso, quando posso, de que maneira puder. Não, eu tenho que fazer, eu estou obrigado a fazer. Da mesma maneira que vocês são obrigados a atender as determinações do quê? Do E-Social, né? Então, respondida a questão número 1, vamos à questão número 2. De que maneira que a empresa pode efetivar esses direitos? A empresa vai efetivar esses direitos na medida em que ela vai fornecer mecanismos, formas, para que o titular possa exercer esses direitos. Então, vamos imaginar, vamos pegar um direito aqui, né, que ele tem. Ele tem direito de saber se existe tratamento de dados pessoais dele. Então, vocês vão ter que disponibilizar, por exemplo, na empresa, um canal. Pode ser um telefone, pode ser um e-mail, pode ser lá um botãozinho lá no site da empresa, né? Ah, saiba aqui, entre em contato com o encarregado, exerça seus direitos. Eu não sei, vai ter que haver algum tipo de mecanismo que vocês vão disponibilizar esse canal. E aí depois vocês vão ter que ter um processo. Talvez esse processo vocês queiram colocar um formulário para esse titular responder exatamente o que ele quer, ou vocês vão ter uma pessoa que pode ser o encarregado, pode ser uma pessoa que responde para o encarregado, que vai entrar em contato, pode ser o gestor das mídias da empresa, né? Mas tem que ser alguém treinado para reconhecer, né, essa requisição e aí sim dar a exata resposta na medida, né, para aquela pergunta explícita, para aquela requisição explícita do titular, ok? Outra coisa importante, para que haja a construção desses fluxos, é necessário que a empresa já tenha esses procedimentos. Então não adianta a empresa colocar lá no site, você tem esses direitos aqui de acordo com o quê? Né? A gente sabe que os direitos estão na lei, mas como é que a empresa está deixando isso transparente? Então a empresa tem uma política de privacidade e proteção de dados? Ela tem lá no site dela um aviso de privacidade que está coerente, ou ela só copiou e colou, que é como nós falamos, né? Ela tem lá a política de cookies, ela sabe, por acaso, se tem cookies no site, né? Está havendo algum tipo de transferência. Então, quer dizer, antes da empresa falar que ela faz, ela precisa saber o que ela faz. Então, esses instrumentos, eles são exatamente
os definidores, né, da conduta da empresa, o regimento interno da conduta dos funcionários, o código de ética de conduta, de como se espera o comportamento do funcionário, de como que se dá segurança aos dados do titular, então de se está na nuvem, se não está. Então todos esses aspectos, e aí é por isso que a gente comenta que esses aspectos, eles dependem o quê? Eles dependem muito de cada organização, então não existe um padrão para cada uma delas, ok? Questão número 3. Exemplifique o binômio necessidade e finalidade. A pergunta é, necessidade, eu preciso desses dados? E aí a finalidade é, para qual finalidade, para qual hipótese legal eu estou coletando esses dados? Então, primeiro, se eu preciso e qual é a hipótese legal. Então, por exemplo, aqui vocês até vão ver que eu comentei, né? A hipótese de tratamento está lá no artigo 7º da lei. Então, de novo, olha, é necessária a leitura da lei. Então, vocês só vão observar se a finalidade está correta se estiver numa daquelas 10 hipóteses de tratamento, dependendo da empresa, né, onde que ela vai se encaixar, e dependendo do tratamento que ela está dando a esse dado. Lembrando que tratamento, a gente fala coleta, pagamento, a gente fala atualização, a gente fala de compartilhamento, transferência internacional, tudo isso são formas de tratamento. Estão lá no artigo 5º da lei, que define o que é cada coisa. Questão número 4, como eu diferencio informação de dado pessoal? Muito bem, vocês têm que imaginar o seguinte, informação é gênero, então tudo é informação. Dado pessoal é espécie. Então, por exemplo, uma informação. A informação pode ser o valor total da folha de pagamentos que a contabilidade tem e ela provisiona mensalmente. O dado pessoal é o nome do funcionário junto com seus dados bancários e eventualmente o valor do salário dele. Então, cada um, o nome, o dado bancário e o valor do pagamento a ele referido, que eventualmente pode identificar, é um dado pessoal. E aí, aproveitando, dando uma dica, então o que é um dado sensível? O dado sensível seria o quê? O atestado, por exemplo, médico. Seja ele o atestado do exame admissional, demissional, ou no decorrer da relação. Então, aquele colaborador teve um problema, foi ao médico, atestado, por exemplo, que ele teve Covid. Isso é uma informação ultra sensível. Então, é um dado sensível. Por quê? Porque ele pode resvalar em algum tipo de discriminação. Imagina, o funcionário falou que está com Covid. Alguém vai ficar perto desse funcionário? Não. Então, óbvio, a gente tem aí uma clara discriminação. Por isso, esse dado não pode ser divulgado para a empresa inteira. Ainda que, eventualmente, informalmente, as pessoas saibam, esse funcionário está afastado porque ele está com Covid, está em casa. Todas as medidas foram tomadas, inclusive se ele teve contato com alguém do escritório. Então, é importante também pensar nesse ponto. 5. Qual é o nome do relatório que identifica riscos aos direitos do titular de dados? Esse relatório, ele é apelidado de RIPD, que é o Relatório de Impacto à Proteção de Dados. Observem que lá na legislação ela também fala isso, a LGPD fala isso. Agora eu não vou falar o número do artigo, eu quero que vocês procurem. Qual é o número do artigo que fala sobre o relatório de impacto à proteção de dados pessoais e os casos em que ele é necessário. 6. A empresa deve monitorar as redes sociais de candidatos a vagas e de seus colaboradores? Muito bem, a resposta, para quem já nos acompanha, a princípio é que não. Mas, eventualmente, será que há alguma necessidade específica? Não sei se esse funcionário, ele é uma pessoa que está exposta politicamente, ele é um representante da empresa, ele é o que faz, por exemplo, as conversações entre a empresa e organizações políticas, né? Então, a princípio, em modo geral, não tem sentido. Não faz sentido esse monitoramento. E um outro ponto, ainda que se faça necessária essa monitoração, o funcionário foi previamente comunicado de que isso seria feito ou que isso poderia ser feito, isso está no regimento interno? Outra questão, a empresa possibilita que esse funcionário, esse colaborador, utilize as redes sociais pessoais dele durante a jornada de trabalho? Né? Então, primeiro,
tem que haver uma transparência, isso tem que ser informado. A empresa não pode tomar nenhuma medida, vamos dizer, restritiva ou punitiva, se ela não avisou antes as regras do jogo. Então, se o funcionário não foi formalmente comunicado dessas práticas, em hipótese alguma. Então, de novo, vamos nos reportar ao quê? Ao que está lá no contrato de trabalho, o que está no regimento interno, o que está no código de conduta. Tudo isso tem que estar alinhado. Nada pode surgir, a empresa não pode tomar uma atitude que ela resolveu tomar do dia para a noite, só porque ela se acha no direito de fazer isso. Então, cuidado empresários, cuidado pessoal do RH. Questão 7ª e última, para a gente terminar aqui agora essa pequena reuniãozinha. Quais os documentos que devem ser criados ou adequados no DP? Isso vai depender de cada empresa, mas minimamente toda empresa tem que ter seu regimento interno. O contrato de trabalho vai ser aditivado para os funcionários já existentes. Os novos funcionários, eles vão ter um novo contrato de trabalho, um código de ética e de conduta bem formulado, a política de segurança da informação como um todo e a política de segurança dos dados, a política de privacidade e segurado dos dados, porque demonstra como que a empresa está fazendo isso, como que a empresa está zelando pelos dados pessoais. Eventual outra coisa que vai ter que ser adequada, né? Inclusive muitas vezes revistas as responsabilidades, nós falamos isso na aula, com relação à posição do controlador e do operador, então os contratos entre parceiros e fornecedores, né? E isso inclui tudo, inclui aquele, por exemplo, a parte de benefícios, né? Então vai ter que ter algum tipo de adequação nisso, a empresa vai ter que analisar. Os clientes, né? Os clientes, os operadores devem estar recebendo aditivos. Então, contrato com clientes, então fornecedores. Toda essa parte contratual realmente vai ter que ser revista dentro desse novo escopo da Lei Geral de Proteção de Dados. O que mais que eu posso falar? Por exemplo, planilha de uso, utilização de equipamentos. Hoje está todo mundo trabalhando home office. Então, as empresas estão fornecendo laptop, as empresas fornecem, às vezes, algum benefício para a internet, fornece o celular, o smartphone, da mesma maneira que a empresa que fornece carro, né, e que já fornecia, que agora vai continuar fornecendo para ser utilizado. Então, de que maneira que esses computadores, por exemplo, eles estão sendo monitorados? Tem algum serviço, tem algum tipo de monitoramento por câmera, né, da jornada de trabalho, ou por log, ou por teclado? Isso tudo também tem que estar lá. No regimento, na política de uso de ativos de informação, por exemplo, né? Então, a documentação, ela vai depender do tamanho da empresa, ela vai depender da quantidade de funcionários de departamentos, vai depender, por exemplo, cláusulas de confidencialidade, né? Às vezes a empresa lida com o desenvolvimento de produtos, principalmente empresas de tecnologia, startups, então tem que ter ali uma cláusula de confidencialidade para garantir o segredo industrial, né? Então, gente, meus queridos, basicamente são essas as respostas, bem sucintamente aqui, para que vocês consigam agora, visualizando a lei e indo lá estudar a lei. Falei que não adianta querer por osmose nada acontece. Então, vão lá, verifiquem a lei, já verifiquem as regulamentações da NPD, já tem bastante coisa lá no site da NPD, vai lá no gov.br, tem muita informação, então vamos fazer que nem eu, bora estudar! Até mais, e hoje espero vocês, hein? Porque hoje a aula tá imperdível. Bora continuar essa maratona aí, que o certificado vai ser, ó, lindo! Beijo para todos, beijo para todas, fiquem com Deus e até a próxima!